Olá, pessoal! Nessa nossa primeira aula de gramática, nós vamos ler uma letra de música do compositor Arnaldo Antunes. A música chama-se Fora de Si. Eu quero que vocês acompanhem os versos comigo e observem como ele se utilizou de recursos gramaticais para nos dar um determinado sentido. Leiam junto comigo e observem. Vamos à letra? Atenção! Eu fico louco, eu fico fora de si, eu fico assim, eu fica fora de mim. Certamente você, em sua casa, no seu dia a dia, não diria, nossa, hoje eu estou fora de si. Você diria, eu estou fora de mim. A concordância do eu, pronome reto, seria com o mim, pronome oblíquo. Mas o Arnaldo não fez isso. E depois ele fez outra concordância talvez estranha. Eu fica assim. Quando eu leio eu fica, eu penso no ele, é ele quem fica, não eu fica. Muito bem, vocês vão me dizer, não entendi, ele está errando de propósito? Sim, ele está usando recursos gramaticais, mas para explicar o primeiro verso dessa letra de música. Eu fico louco. Observem que ele diz eu fico louco, eu fico fora de si. Ele já está se desdobrando em uma terceira pessoa quando incluiu no segundo verso o pronome si, que deveria concordar com ele. Depois ele diz eu fico assim. De novo ele incluiu a terceira pessoa, porque o fica concordaria com ele. E aí ele encerra, eu fica fora de mim. Ele criou mesmo essa terceira pessoa a ponto de dizer que o eu é um ente e o ele é outro ser. Ele se desdobrou e explicou o tal do primeiro verso, o eu fico louco. Estranho para você? Mas é assim que se deve ver a gramática. A gramática tem de ser um recurso para você experimentar possibilidades dentro da língua portuguesa e em quaisquer línguas que você vá aprender. Mas é necessário dominar primeiro essa ferramenta para que depois você explore esses recursos. Então você poderia me perguntar, por que eu vou estudar gramática? Aí está o meu conselho, leia na tela. Estudar a gramática é ampliar as possibilidades de expressão. Esse exemplo do Arnaldo serviu então para nós entendermos o que são esses recursos gramaticais. Alguns chamam de licença poética, não importa. Você também pode fazer isso, desde que você conheça a ferramenta e a utilize como um instrumento. Vamos começar então a entender essa ferramenta. A gramática é dividida em várias partes. Uma dessas partes é a sintaxe. Hoje eu vou me preocupar em ver com vocês uma parte da sintaxe, e é assim mesmo que se pronuncia, sintaxe e não sintaxe, como alguns querem, não é? Então a sintaxe trata de quê? Bom, a sintaxe trata da relação que as palavras possuem dentro de uma oração. Vejam comigo na tela um exemplo de como uma palavra, em situações diferentes, vai ganhar funções diferentes. Eu ganhei uma blusa. Blusa é um substantivo. Todos sabem que nomes de coisas, de seres em geral, chama-se em gramática substantivo. A blusa era nova. A blusa continua sendo nome de algo, continua sendo um substantivo. Mas na relação de blusa com o ganhei e com o eu, a blusa é o objeto da ação verbal. Eu ganhei o quê? Eu ganhei uma blusa. Muito bem. Quando blusa foi colocada num outro contexto, ela passou a ser o elemento central, o elemento sobre o qual se está falando. Ela passou a ser não mais o objeto que recebe a ação, mas sim o sujeito. Então observem que se a sintaxe estuda as relações das palavras dentro da oração, só é possível chegar a uma conclusão de uma função sintática se nós analisarmos a oração. Você já passou várias vezes pela situação de ter de fazer análise sintática? Eu sei disso e todos têm dificuldades, porque não é para se decorar absolutamente nada. Você tem de pensar o que essa palavra está fazendo aqui nessa oração. Começando
básico, o que é oração? Oração é qualquer enunciado que contenha um verbo. Isso é uma oração. E é importante que você também entenda que nesse primeiro momento de sintaxe, eu não vou dizer que determinada palavra tem determinada função. Eu vou dizer, esse termo exerce tal função. Vejam, é necessário que vocês entendam que palavra é diferente de termo. Vamos ver um exemplo. Leiam comigo o exemplo. A alta dos juros provocou a crise financeira. Se eu perguntasse a vocês quais são os elementos principais dessa oração, sobre o que estamos falando e o que estamos falando, vocês me diriam, estamos falando sobre a alta dos juros. Teríamos um sujeito. E o que estamos falando sobre a alta dos juros? Que essa alta provocou a crise financeira. Teríamos o predicado. Observem, portanto, temos dois termos essenciais, o sujeito e o predicado. Mas o sujeito é formado por 4 palavras. O predicado é formado por 4 palavras. Então, eu não vou me referir, na análise sintática, à palavra isoladamente. Vou me referir aos termos que compõem a oração. É claro que, em alguns momentos, nós vamos ter uma palavra representando um termo, mas não é necessariamente essa a equação. Guardem, portanto, que as partes da oração serão chamadas de termos. Vamos começar por um termo essencial? Vamos começar pelo estudo do sujeito? Eu acho que você já entendeu que sujeito é aquele termo, não é a palavra, hein? É o termo sobre o qual se declara alguma coisa. Nós temos 5 tipos de sujeito. Né? Alguns gramáticos simplesmente fazem a divisão em sujeito determinado e sujeito não determinado. Nós vamos fazer uma divisão didática, né? Para que vocês entendam como é possível reconhecer esses sujeitos determinados e não determinados e como é que você faz para, através do verbo, chegar a essa classificação. Comecemos pelos sujeitos mais simples, o chamado sujeito simples e composto. Leiam comigo. Gravamos então a definição. Sujeito é o termo sobre o qual se declara algo. Quando o sujeito será simples? Vejam lá. Os jovens adoraram a iniciativa. Sobre quem estamos falando? Estamos falando sobre os jovens. E agora eu quero que vocês percebam que o termo sujeito está sendo formado por 2 palavras, os jovens. Mas há uma palavra principal. Qual é? Jovens, claro. Se eu tenho uma única palavra, um único núcleo importante, eu chamo o sujeito de simples. Vejam o exemplo seguinte. Saúde, educação, segurança pública e assistência social teriam muito a ganhar com essa mudança. Nós temos aí várias palavras e um único termo, é um sujeito composto. São várias palavras, um único termo e a classificação é sujeito composto porque são vários os núcleos importantes. Nós estamos falando sobre a saúde, sobre a educação, sobre a segurança e sobre a assistência social. Então nós temos 4 palavras importantes que representam 4 núcleos desse sujeito composto. Muito bem. Não é muito difícil, não é? Então, simples é um núcleo, uma palavra que se encarrega de ser o elemento centralizador da informação. No sujeito composto, aí sim, é um termo, sujeito composto, mas são várias palavras que são significativas, que são importantes. Sujeito simples, sujeito composto. E o outro sujeito que nós vamos ver agora são chamados de sujeitos determinados. Por que determinados? Porque nós temos certeza de qual é o sujeito. Vejam comigo um sujeito oculto. Ele é determinado porque eu consigo saber qual é, mas ele está escondido na oração. Escondido ou pela desinência verbal, pela terminação do verbo, ou então ele está escondido no contexto, mas eu consigo identificar. Por isso ele é chamado também de determinado, ao lado do sujeito composto e do sujeito simples. Vamos ler?
Contei a história muitas vezes. Observem, contei a história. Será mesmo necessário escrever eu contei a história? Ou vocês já saberiam que o verbo contar se refere ao eu? Eu acho que vocês já saberiam. Isso quer dizer que o verbo ou a terminação do verbo, a chamada desinência verbal, já indica a pessoa sobre quem se está falando. O sujeito é determinado? Sim, mas ele foi ocultado. Por quê? Porque o verbo já dá a informação necessária. Estamos falando sobre o eu. Tudo bem para vocês? Vamos complicar um pouquinho só. Nós vamos ver dois exemplos de um sujeito que é chamado indeterminado. Entenda o seguinte, o indeterminado é aquele que eu não quero revelar. Não quero por quê? Porque eu não sei ou porque eu não posso. Né? Eu posso não saber quem fez a ação ou eu posso não querer contar quem fez a ação. O importante é que houve um sujeito sim que fez a ação, mas não está identificado na oração. Vamos ler os dois exemplos? Vejam, destruíram os monumentos históricos. A ação foi feita, alguém destruiu, houve um sujeito fazedor da ação verbal. Precisa-se de muita gente para a reconstrução. Observem novamente, a ação existe, alguém precisa de muita gente. Quem é exatamente? Eu não posso precisar. Eu não sei se foram várias pessoas que destruíram os monumentos, se foi uma pessoa que destruiu. Eu não sei quem é que precisa de muita gente. Eu sei que alguém precisa de muita gente. Enfim, nós temos aí a indeterminação do sujeito. Eu quero que vocês observem que há estruturas gramaticais definidas para se indeterminar o sujeito. E esse será o nosso ponto final nessa aula, mas que eu espero que tenha sido muito interessante para vocês. Vejam comigo as estruturas. Observem que essas estruturas serão sempre fixas. Se você encontrar as estruturas num texto, você terá o sujeito indeterminado. Vamos ler. O verbo estará na terceira pessoa do plural, sem referência a um sujeito no contexto, ou o verbo estará na terceira pessoa do singular. Vejam aí, não pode ser transitivo direto, e mais tarde eu vou falar sobre isso. E vai aparecer uma palavrinha junto do verbo, que é chamada índice de indeterminação do sujeito. Pessoal, essa estrutura é fixa, sempre será desta forma. Indeterminou-se o sujeito através da estrutura verbal. Na próxima aula, continuaremos o assunto vendo o sujeito inexistente. Um grande abraço.